Só um minuto. Tá transmitindo. Eu vou só confirmar aqui. Tá. Isso aqui acontece quando a gente está ao vivo. Tem essas, não tem como editar. Só um minuto, só vou. Já tudo confirmado aqui. Como que eu sempre falo que tudo que a ciência prova, ou consegue provar, não contradiz o judaísmo. Ao contrário, só afirma o judaísmo. Só um minuto, ok. Agora só vou confirmar se dá para me ver aqui. Pessoas. Quem está assistindo online, só me fala como que está o volume, como que está o som, se dá para me escutar bem, dá para me ver bem. A gente vai continuar. Eu acho que foi assim. Vou ter que reiniciar tudo de novo. Tá bom. É só me confirmar, a gente vai continuar na aula. A maravilha da ciência. Sabe, hoje nós estamos em 2015. Quem lembra A Volta para o Futuro? 2. Esse ano. Tem até outubro para eu ter minha prancha voadora. Não, até outubro. Até outubro. A prancha já foi inventada. Já vi um vídeo que dá para ver. Agora, o que a minha jaqueta, sabe, que se veste sozinho. Tá? Agora, então, tá aí, tá gravando, as pessoas estão me vendo. Então, judaísmo, quando você estuda conforme o judaísmo, você vê que a ciência é apenas completa o que a gente já fala. Se você estuda Talmud, estuda Zohar, estuda comentários de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 2000 anos atrás, você vê o nível de conhecimento científico que a Torá traz, coisas que foram descobertas nos últimos 100 anos. Só que a gente não pode aplicar os traumas do passado, a gente falou aula passada, que do cristianismo, que se você não aceita a igreja, vai na ciência, você vai ser executado, que é uma trauma no nosso DNA, que ou fé, ou espiritualidade, ou materialidade. Esse não é judaísmo. Não existe isso. É equilíbrio. Lembra, tudo ou nada vai dar nada. Radicalismo. Hoje, essa semana, o cara fez um comentário que esses judeus religiosos são igual os fundamentalistas do ISIS. Aí eu perguntei, me explica uma coisa, você já viu um judeu na história matou outra pessoa que não queria ser judeu? Ou não concordou com os argumentos dele? Decapitou alguém que não queria ser judeu? No máximo fez circuncisão nele, mas mais do que isso, não tem como.
Deixa. Né? A pessoa não está falando nada, eu acho que tá bem. Agora, vamos entrar no assunto. A gente vai analisar logicamente, intelectualmente, a veracidade da Torá. Nada de a fé não dá para explicar, essas coisas não vai rolar aqui. Eu quero pegar um livro, eu vou analisar intelectualmente se é verdade ou não. Hoje, no nosso mundo, nós temos mais de 80 mil religiões e seitas ao redor do mundo. Em Deuteronômio, Moisés fala para o povo, mostra para mim, em Deuteronômio 4, se não me engano, mostra para mim algum outro povo na face da terra, desde o início até a final da eternidade, me mostra um povo que o Eterno se revelou para a multidão, como se revelou para todos vocês, e vocês ficaram vivos. Moisés fala isso. 3.500 anos atrás, Moisés ele fala, para a eternidade para frente, me mostra mais um povo que Deus se formou eles através da revelação à multidão. Todas as religiões e seitas na face da terra foram criadas por revelação particular de uma pessoa. Celulares, vamos abaixar, por favor, vocês vão não atrapalhar. Meu raciocínio, já meu raciocínio está a 1000, não precisa aumentar isso. Vamos ver se eles estão conseguindo ouvir bem. Beleza, ok. Sabe, quando a gente faz um assunto tão importante, o lado negro da força vai tentar combater a gente. Vai tentar atrapalhar. Então, vamos tentar manter o foco para não perder o raciocínio. A gente fala que, você pega, por exemplo, o budismo. Vou começar por budismo. É o mais pacifista do mundo. Foi criado através um príncipe que falou que ele chegou ao nível de nirvana, o nível mais elevado da espiritualidade de acordo com o budismo. Alguém viu? Alguém estava com ele? Alguém... ele está em nirvana. Alguém testemunhou isso? A gente não pode testemunhar pensamentos e emoções da pessoa, não sei de falar para outras pessoas. Islã. Maomé fugiu para o deserto, falou que anjo Gabriel revelou para ele, deu para ele o Alcorão. Caverna, deserto. Alguém estava com ele? Estou chamando você. Não, ele já sabe o papel. Só um minuto. Beleza. Alguém viu ele estava com ele? Alguém viu ele, o anjo Gabriel, dando para ele o Alcorão? Agora, vamos falar para o cristianismo. Muitas pessoas erram falando que Jesus formou o cristianismo. Não, foi Paulo. Na verdade, cristianismo tem que se chamar paulicismo, não cristianismo. Porque Paulo falou que ele andava para Damasco, tinha a revelação do fulano, e aí, olá, tudo bem? Como vai? Ele falou que tinha a revelação do JC, Yeshua, aí ele passou para ele toda a graça para
espalhar o cristianismo. Tá bom? Alguém viu? Alguém estava com ele? Alguém provou, testemunhou isso? Eu não estou falando da história antes, que fala, não, a Maria era virgem e nasceu por isso. Alguém testemunhou que ela era virgem? Desculpa a franqueza. Alguém fala, essa é virgem, então o cara é Mashiach. Fora que isso não está escrito em nenhum lugar. Livro dos Mormons. Alguém testemunhou John Smith no deserto achando esse livro. Ele leu, decorou na cabeça dele, depois destruiu ele e trouxe o livro de Mormon. As tábuas, decopiou para um livro. Alguém testemunhou isso? Alguém viu isso? Porque ele não trouxe as tábuas com ele de prova. E aí vai. Várias seitas, religiões foram formadas através da testemunha de uma pessoa. Aí, claro que as pessoas vão falar, não, mas depois o cara fez revelações aqui, revelações ali, mas isso não, sabe, significa que ele formou religião. Entendeu? Ele não formou um povo. Aí eu vou falar, mas o Daniel também tinha a revelação do anjo Gabriel e ninguém viu. Ele mesmo fala, ele revelou para mim. Mas Daniel não formou nenhuma nova religião. Você quer acreditar? Acredita, se não acredita. Não acredita, não vai mudar o judaísmo. Quando Deus, o Eterno, se revelou para mais de 3 milhões de pessoas. Pessoas gostam de cutucar, eu vou explicar isso. Como que é 3 milhões? Se está escrito que saíram 600 mil homens do Egito. Exatamente isso. Saíram 600 mil homens. Entre 20 a 60 anos. Pega esposas. Pega a esposa de cada um, tinha no mínimo um filho. Abaixo de 20. Tinha o pai e mãe acima de 60. O mínimo era 3 milhões de pessoas. O mínimo. Porque lá estava que cada um tinha 6 filhos no mínimo. São muito mais. Agora, quando alguém fala para a gente que jamais, um livro que já dá uma previsão para o futuro, é muito arriscado. É muito arriscado. Porque como você pode dar uma previsão para o futuro, é um risco que você vai ser pego. Aquela famosa profecia da figueira. Que o povo judeu não vai renascer, não vai ser construído. A igreja não sabia como se explicar em 48. A igreja achava que o Holocausto era a melhor coisa que aconteceu porque profecia cumprida. E aí, o que eles vão falar hoje? O país que mais manda no mundo hoje não é os Estados Unidos, é Israel. Só para vocês verem. Ninguém fala nada da Síria, que 200 mil pessoas, na Líbia 150, no Iraque não sei quanto. Israel construiu uma casinha numa montanha na Judeia, o mundo todo... Não, porque Israel é o coração do mundo. Israel é o fundamento do mundo. O povo judeu, o princípio do mundo. Agora, coisa interessante. Eu não estou entrando em fatos, estou entrando em análise intelectual primeiro. Pega qualquer religião no mundo, as escrituras delas, se é a Bhagavana dos índios, se é livro dos mortos dos budistas, se o Alcorão, se o Novo Testamento, vocês nunca vão ver
uma palavra ruim do seu pai fundador dessa religião. No Alcorão, Deus nos livre, você vai ler uma coisa mal do Maomé, analfabética que gosta de crianças. Jamais você vai ver a coisa mal falando dele. Novo Testamento não está mencionando uma vez que Jesus era sofredor, era isso, era nada. Não está escrito, mesmo se quer aplicar Isaías 53 acima da figura do Novo Testamento, o Novo Testamento não fala nenhuma palavra negativa da figura. O budismo nem fala mal do Buda. Agora, abre a Torá. Primeira criatura já... A segunda já mata o irmão. O cara que é o primeiro salvador que tira o povo do Egito, abre o mar, recebe não entrou na terra de Israel porque errou. Como assim que errou? O Messias errou? Deus nos livre. Rei Davi. Eu já falei isso outra parte, mas eu... Vamos assim, como eu falo assim, eu desafio. Pergunta a qualquer pessoa. Cita o nome de um rei da história. A primeira rei que a pessoa vai falar é Rei Davi. Primeira coisa. Não Rei Salomão, não Rei Arthur, não é Harry Potter, não sei, Nárnia, não nada disso. O Rei Davi, eu garanto para você. E o Rei Davi você vai ler. Só lê Salmos, pequenas frentes. Você, era isso, era isso. Os sábios falam que Rei Davi foi considerado bastardo, antes que foi provado que não é. O Rei Davi, considerado... Não pode falar isso. Imagina você falar que Jesus era bastardo. Não pode falar. Noé. Fala assim que Noé salvou a humanidade. Mas, porque não salvou o povo da época dele, ele não vale nada. Desculpa, Noé, não sou nada para falar isso, mas os sábios falam que se ele fosse da época do Abraão, ele era perverso. Só precisa entender. Na época do Abraão, o único justo era Abraão. O resto eram perversos. Por isso chamava Abraão o hebreu, o outro lado. Ever, ivri, significa do outro lado. Porque o mundo estava aqui, ele estava do outro lado do mundo. Então, quando você fala que Noé, que é considerado justo, se fosse na época do Abraão, ele é igual, perverso igual o resto. Mas esse é o livro sagrado. Como você fala mal das figuras? Imagina falar do João Batista, nossa, falar mal do Yohanan. Não pode. Isso é um detalhe, essa cerimônia que eles falam que a gente faz, não existe no judaísmo. Batizar a pessoa não existe no judaísmo. A gente vai no mikve por conta própria, mergulha sem roupas. Não tudo mergulho, sabe, vestido de burca. Não existe alguém que vai me pegar a cabeça e me enfiar na água. Não existe isso no judaísmo. A gente não faz também um batismo toda, uma vez por vida. No mínimo, homem, toda sexta-feira antes de Shabbat. Hassidim tentam fazer todo dia. Mulher, uma vez por mês, depois da menstruação. Então, o batismo não é uma forma de você aceitar o pendurado, se renascer. Uma forma de você limpar as camadas de impureza. Voltamos ao assunto. Como você... Vou falar assim, já que tem um livro que conhece esse conceito de ser
se é muito bom, não pode ser verdade. Imagina porque normalmente todas as religiões fora do judaísmo, eles falam assim: aceita tal caminho, está perdoado. Aceita tal pessoa, está salva. Tanto o Islã, tanto o cristianismo, tanto o budismo. Aceita aquele caminho, aceita essa pessoa, você está salvo. Você não precisa fazer mais nada. Judaísmo, não. O judaísmo fala para você, meu amigo, vai trabalhar. Você tem que fazer isso. Não, mas se eu seguir o rei, é que se dane. Vai trabalhar, meu amigo. Você tem que comer cachê, você tem que colocar filho, tem que acordar de manhã, tem que rezar, tem que estudar, vai trabalhar, tem que fazer isso. Não tem nada, eu aceito o cara, eu sou salvo. Agora, imagina isso. A Torá conta para nós que Moisés subiu no Monte Sinai e desceu. E começou a dar as leis, explicar as leis para o povo. Vamos pensar intelectualmente. Será que alguém vai formar lei que prejudica ele, pessoalmente? Eu vou formar uma religião. Eu vou fazer leis que combinam com o meu jeito, não é? For a verdade. Quem não sentou e pensar, cara, vou abrir uma igreja, vou fazer isso, vou ser o guru, vou ser o chefe, ficar ricão. Quem não pensou isso? Quem não pensou isso é mentiroso. Por quê? Porque a gente quer beneficiar com a gente. É a natureza, a gente quer bem do nosso. Qual o sentido? O cara que formou essa religião passar leis que prejudicam ele. O exemplo, não podemos casar com nossas tias. Por exemplo, acontece muito, famílias grandes, eu tenho amigos meus que a tia tem 17 anos, o sobrinho já tem mais de 20. Poderiam casar? Por que não? Se primos podem casar, não, a Torá fala, tia não casa com o sobrinho. Agora, quem sabe um pouquinho da história, o pai de Moisés era sobrinho da mãe dele. A gente leu isso essa semana na Parashá de Shmot. Amram era neto do Levi e a mãe do Moisés era a filha do Levi. Qual o sentido o cara descer da mão e falar, casamento dos meus pais não valeu, não vale mais de acordo com a lei da Torá? Faz sentido? Outra coisa, qual sentido faz o povo inteiro aceitar isso? Como você manda a gente divorciar nossas esposas? Pois que eram casados com era permitido. Eu tenho que divorciar minha esposa? Ah, que se dane essa religião sua. Com todo o respeito. Não, todo mundo aceitaram. Nascer, Vishma, fazemos, ouviremos. Aí eu tenho muitos outros exemplos, mas também a gente fala que Moisés que escreveu a Torá. Qual o sentido de escrever mal de si próprio? Qual sentido faz se o cara que formou ele fala mal de si próprio? Me mostra outra religião que fala mal do fundador. Posso dar vários exemplos do cara que são ídolos. Mas parentes alheios são criminosos. Parentes alheios, no 71, são criminosos. Mas para os seguidores de Deus, o cara é ídolo. O cara é, uou, só ele e depois Deus. Às vezes é o contrário.
Faraó achava isso, ele achava que ele é Deus. Eu só, quem é o eterno para mim, para me escutar ele? Ele viu. Intelectualmente, vamos questionar isso. Agora, se você vai ler o livro de Deuteronômio, que, aliás, eu desafio mais uma vez, nenhum ateu, entre aspas, porque não acredito que exista ateu, ninguém é ateu, todo mundo acredita em alguma coisa. Lê uma vez na sua vida o livro de Deuteronômio, sem comentário, sem nada, lê conforme ele é. Depois me fala o que você achou. Uma das profecias mais pesadas no livro de Deuteronômio fala que vai vir um povo que o símbolo dele é a águia, que fala língua estranha, que vai destruir o povo. Prestem atenção. Todo povo que estava contra o povo judeu, o símbolo deles era a águia. Romanos, a águia. Hitler, a águia. A Liga Árabe, olha a bandeira deles hoje em dia, a águia. E quem destruiu o povo, de qualquer jeito. E tem várias, esse é só o livro de Deuteronômio. Só, não estou falando outros. Agora vou entrar em algumas provas físicas. Como que eu posso negar algo que eu tenho provas físicas? Eu já escutei essas pessoas falar, mas Davi é história bem, mas nunca aconteceu, o rei Davi. O rei Salomão, uma conto de fadas. Beleza, só que em Israel, tem achados arqueológicos. Não estou falando do túmulo do rei Davi, deixa o túmulo. Achados arqueológicos, carimbos de nomes da Torá. Os ministros da casa de rei Davi têm, acharam os carimbos deles. Como você fala que não existiram? Palácios e tudo. Fatos arqueológicos. Túmulos dos patriarcas. Que hoje está lá. No lugar que é citado na Torá. É a própria travessia de Margot lá. Calma, eu vou chegar a isso. Vou chegar a isso. Como pode ser, já que você fala, como pode ser que o mar se abriu? É muito simples. A gente não limita Deus. Quando eu fiz meu processo de tchuvá, virar mais religioso, eu tinha dificuldade de aceitar a abertura do Mamoto. Ainda não ouvi os achados arqueológicos, mas sabe o quê? Por que não? Porque eu tenho que limitar o eterno. Se tudo até agora eu vi bateu, deu certo, como, se é difícil para mim entender, o problema não é com o livro. Pode ser que o problema é comigo. Pode ser que eu não sou tão assim como que eu acho, como que eu me acho. Aí, engraçado que um ano, 2 anos depois, eu vi essa matéria, que foram achados, sabe? Fora que o rei Salomão já colocou 2 postes de mármore no Sinai, onde que entraram no mar, lugar chama Noeba, hoje, e do outro lado, exatamente linha reta, na Arábia Saudita, outro poste de mármore. Está escrito, tem os nomes, o nome do Hashem, povo de Israel, todos os 12 nomes, Salomão, colocou isso. Agora, interessante, concordam comigo que 2.800 a 3 mil anos atrás, não tinha submarinos, não tinha
vamos dizer, câmera, sabe aquele navio com vidro no chão. Não tinha como saber se realmente... Porque o que aconteceu? Você entender em geografia. Entre o deserto do Sinai até o outro lado, são a travessia de 100 metros, sabe, de largura. Um lado do abismo, outro lado do abismo. Como que rei Salomão podia saber disso? E nesse estreito de largura 100 metros, acharam pedaços de carroças, osso de ser humano, osso de cavalo. Agora falam, mas pode ser um navio que afundou lá. Não, mas foram carroças egípcias, da mesma época da saída do Egito. Fora que quem quiser pode ir no museu em Londres, ver escrituras egípcias, não judaicas, mostrando toda a história das 10 pragas e a saída do Egito. Essa não é a gente que fala. Os egípcios. Sabe que a história é contada pelos vencedores. Eles podiam mudar a história. Fala, não, a gente que ganhou, eles afogaram no mar. Não, do jeito que aconteceu, estava escrito. Hieroglíficos, que fala, não é? Escrituras egípcias. Hieroglíficos. Como? Isso, hieróglifos. Em hebraico, hieroglífico. Eu não sei. Egípcio, né? Então, já temos provas que realmente aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Fatos arqueológicos. Tá? Monte Sinai, um detalhe, não é no deserto Sinai, tá? Está na Arábia Saudita. É achado também, o exército da Arábia Saudita já cercou tudo e não deixa ninguém entrar. Você pode tirar foto, tem fotos, tem tudo. Você vê a montanha conforme contado na Torá, com 12 acampamentos em volta, 12 altares, conforme está escrito na Torá, com a, como fala assim, a análise da data, cá mesmo, 3.300 anos atrás. Tudo igual está escrito. Agora, não são pedras do lugar. Não são pedras que você olha, sabe, o altar são redondas, lugares do tribo. Qual a estatística que 12 pedras redondas vão cair um do lado do outro em ordem, conforme está escrito? É natureza. A água levou eles para lá. Impossível. É tão alto, que é impossível. Esses são fatos. Eu não estou entrando em questões teológicas, porque Deus faz aquilo, fez isso, não é isso que interessa. Essa depois a gente estuda, porque ele falou isso, porque ele fez aquilo, mas se é verdade ou não, essa que se trata. A verdade baseada de fatos e provas. Mas aí que acontece? Antes que eu vou entrar no parte da Torá oral, eu só vou terminar com o parte da Torá escrita. Que todas as leis dadas no Monte Sinai não foram explicadas. Só foi, sabe, o capítulo, guarda Shabbat, coloca tzitzit e coloca na sua cabeça, né? Para você. Não come cachê, mas não está explicando o que é e como é fazer. A única lei explicada na Torá é a lei de ano sabático. Que nesse ano, que nós estamos esse ano hoje, não 2015, 5.775, é ano sabático,
que nós temos que parar de trabalhar a terra e deixar ela descansar. É prometido na Torá, se eu faço isso, a plantação vai me dar no 6º ano 3 vezes a mais. Não dobro, 3 vezes a mais. Por quê? Vai me dar para o 6º ano, para o 7º ano, e para o 8º até colhe o que eu plantei no 8º. Agora, como uma pessoa pode me garantir isso? Um ser humano pode garantir isso para mim? Pensa. O próprio Novo Testamento fala que Yeshua, Jesus, falou: todos vocês vão ver tudo o que eu falei, todo mundo vai ver que eu volto antes que todos vocês vão morrer. Pelo menos faz 1800 anos que o último morreu. E aí? Que profecia é isso? Como que eu posso? O cara falou, e aí? Porque ainda tem que seguir isso. Mas aí, 3.500 anos atrás, Moisés fala, que o Eterno falou para ele, orientar o povo: 7º ano vocês não trabalham na terra. Tá bom, não vou trabalhar. Não, mas não é suficiente. Você pergunta como que eu vou ter sustento? O 6º ano a plantação vai dar 3 vezes a mais. Não tinha irrigação igual hoje, não tinha agrotóxicos como hoje. Água, chuva, rezar, essa aqui tinha. Planta, reza, chuva. Pronto. Como que alguém não pode prometer uma coisa dessa? Ia ser apedrejado. Não, logo em seguida. O povo entrou na terra de Israel, esperou 7 anos, aí não deu certo. E aí? Era Josué. Josué, o que é esse papo esse aqui? Cadê o que Moisés falou? A gente não viu isso. Espera, só um minuto. Mais ainda, nós temos fatos documentados nos últimos anos de várias e várias cidades de campo que seguem 7 anos sabático, que as plantações dão em dobro, em 3 vezes a mais. 2 histórias. Podem testar isso. No ano 50 e pouco, tinha praga de gafanhotos em Israel. Vem do Egito, sabe, revanche. Vem do Sinai, aí começou a comer as plantações em Israel. Só que é documentado fotos no jornal, uma cidade toda, tá, sabe, não foi tocado pelos gafanhotos. O gafanhoto não tocou nada. Aí foram perguntar por quê? Porque essa cidade guardava ano sabático. A plantação deles era protegidas. É documentado. Outra história, tinha uma fábrica de vinho em Israel que decidiu guardar no sabático. Significa que eles não vão fazer trabalho, não vão recolher a fruta lá no sabático. Não vão poder produzir vinho lá no sabático. Isso que acontece. No 6º ano, a plantação não deu 3 vezes a mais. Deu igual. No 5º lugar do 4º, igual. Aí vai, tá bom, vamos produzir o que dá. Esse vinho que produzirem no 6º ano, no 7º ano, triplicou o valor dele. Esse vinho eles vendem 3 vezes a mais do que o preço do 6º ano. Por quê? Porque eles guardaram ano sabático. E isso é comprovado. Agora, muitas pessoas falam, tá bom, a Torá escrita foi por Moisés, nenhum cristão qualquer vai negar que isso é verdade.
porque senão é um tiro no pé. Mas a Torá oral, o Talmud, o Mishnah, tudo essa é besteira, essa é a invenção dos rabinos. Aí quem já viu meu vídeo sobre Talmud, eu só vou repetir aqui meus 2 exemplos, que tem muitos. O Talmud fala, nos tratados, quem vê as fontes, vai lá no meu vídeo do Talmud, vai ler lá as fontes exatas, que no livro Vaikra, está falando que o judeu não pode comer, que pode só comer peixe com escama. Escama é nadadores, que faz barbatanas, tá? Barbatana não barba, tá? É aquelas nadadores que saem do pescoço do peixe. Peixe com escama tem nadadores. Peixe de couro não tem isso. Pois na tubarão tem a mesma sistema respiratório, mas não tem o barbatanas. Peixe gato, como faz? Peixe gato, não é? Também não tem isso. Podem testar, não tem. Agora, o Talmud fala que qualquer peixe que tem nadadores tem escama. Qualquer peixe que tem escama tem nadadores. E até hoje, todo ano são descobertas mais de 20 mil novas espécies nos mares. 20 mil espécies novas. A gente conhece menos os mares do que a Lua. A gente conhece mais a Lua do que as profundezas do mar. E os sábios, 2.000 anos atrás, falam, pesquisa todos os mares. Você não vai achar peixe que não tem nadadores com escama. Tem escama, não tem nadadores. Barbatanas. Acha um, o judaísmo pode jogar para lixo. Pode pegar esse livro e falar assim, não presta. Não existe. Eu falei esse vídeo 2 anos atrás. Cadê todas as caras que gostam de pesquisar no Google? Acha, mostra um peixe que tem escamas sem barbatanas, ou barbatanas sem escama. Como uma pessoa, 2.000 anos atrás, podia falar algo dessa? E isso eles falam que foi recebido no Monte Sinai, esse conhecimento. Então, como Moisés podia falar isso? Ele estava no deserto. Moisés só atravessou o mar, não pesquisou os mares. O quê? Ele atravessar aquário, vamos ver o aquário aí. Não, não tinha isso. No Tratado de Brachot, está escrito que os sábios vierem para o Eterno, falando como que o Eterno destruiu o templo, expulsou o povo de Israel, fora de Israel. Será que você esqueceu da gente? Será que você não lembra mais seu povo? A resposta do Eterno foi assim: tudo que eu criei nesse universo, eu criei para vocês. Aí começa o relatório de estrelas, sistemas solares, galáxias, isso, aquilo. Chega para um número de 10 com 19 zeros, tá? Que é 10 elevado em 19. 19. Vou te falar por quê. De estrelas. Eu vou falar por quê. Sim. Não, mas elevado em 18 com 19, sim. Não, 1 com 19. Sim. Isso. Sim. É, coisa de matemática. Nunca fui mais bom em matemática. De número de estrelas no universo. Ele falou, tudo isso criei para vocês. E isso está escrito no Brachot, no tratado no Talmud, que foi escrito
quase 2.000 anos atrás. A NASA, a Agência Espacial Americana, e a Agência Europeia do Espaço, os dois fizeram pesquisas e cálculos para ver quantas estrelas tem no universo. Um chegou para 10 com 18 zeros, outro chegou para 10 com 20 zeros. Entendeu? O Talmud fala, não, nem isso, nem aquilo. É no meio, com 19 zeros. Será que estatisticamente possível pessoas sem telescópios, sem avanços tecnológicos, sem saber o que é sistema solar, chegar a esse cálculo, chegar a um número tão exato como a NASA, com toda a tecnologia que ela tem, tudo que chegou a quase a eles. O Zohar, que é o livro básico de Kabbalah, que foi escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, há 2.000 anos atrás, ele fala assim, que na nossa Terra tem 7 continentes. Mas como assim? A América foi descoberta só 500 anos atrás. A Austrália, 300 anos atrás. Como que... Antigamente era só Ásia, Europa e África. Também nem toda a África era conhecida. Nos outros, falando, tem 7 continentes. E lá está falando que nós estamos numa bola, que é o Kadu, fala bola. Que esses estão embaixo, esses estão em cima. E esses não caem, esses ficam de pé. Quando esses aqui tem luz, esse aqui tem noite. Só um minuto. Como que ele podia saber isso? Até Galileu, até 60 anos atrás, a pessoa achava que a Terra era platô. Que é um dia à noite, outro sol, luz. Já sabia o movimento. E que um lado que está embaixo não cai. Você acha que Newton descobriu a gravidade? Não é novidade. De novo, se você está traumatizado com o cristianismo, não tem nada a ver com o judaísmo. Não aplica isso acima do judaísmo. Porque o conhecimento que tem é muito avançado. Quanto que é um mês lunar? Você sabe? 29 dias, 12 horas em algumas partes. O Talmud relata isso 2.000 anos atrás, no exato. Não no segundo, no milissegundo. Quanto tempo demora para a Lua girar em volta da Terra? Exato. No exato milissegundo. Como pode ser isso? Sem instrumento, sem tecnologia, sem nada. E o sábio, o Ilela, fala que ele não calculou isso. Foi assim que eu recebi de meus antepassados. Mais antigo do que 2.000 anos. Foi assim que eu recebi. Então, nós podemos ver que a Torá, tanto escrita, tanto oral, sabe? Tem que questionar, mas questionar para estudar, não para aprontar. Você quer ter resposta? Vou te mostrar. Quer brigar? Entra no ringue. Entenderam? A questão é isso. Provas tem até... Tem um conhecido meu em Israel, ele fez livro das provas.
500 páginas, e tem em PDF, então ele é pouco menos, um tablet, mas 500 páginas só de provas científicas. Prova não científica não é prova. Provas que você pode falar assim. Não tem como questionar isso. Perguntas? Você quer falar alguma coisa? Eu perguntava sobre o ano sabático, porque em Israel eles não se respeitam hoje em dia. Respeitam em alguns lugares, porque Israel não é Estado judaico, é Estado laico. O Estado de Israel não respeita a lei judaica. Ela respeita a lei internacional. Por isso nós temos tantos problemas com os árabes. Porque se Israel respeitava a lei judaica, as coisas estavam resolvidas muito tempo atrás. Não por guerra. Entendeu? E quando o judeu ele é firme no judaísmo, o árabe foge. Entendeu? Infelizmente. Tem cidades que, por conta própria, eles respeitam. Agora, por lei, se você for comprar fruto de Israel, esse ano eu não posso comprar nenhuma fruta de Israel. Então, é proibido eu ter aproveito de pessoas que, o cara não respeitou, fez plantação, colheu, tudo está vendendo. Eu não posso comprar essa plantação, esse produto, porque é proibido. Então, em Israel, por exemplo, os preços dobram, porque tem menos e poucas pessoas compram também. Entendeu? Se um não-judeu planta lá, você pode comprar dele, mas também há controvérsias. E se o judeu estiver no outro país? Não tem nada a ver. A lei do ano sabático é relatado à terra de Israel. Só. Entendeu? Se você quer testar isso aqui, na plantação no Brasil, você vai perder dinheiro. Porque não é para a terra de Israel. A terra de Israel, a lei é para ela. Entendeu? Esses são os motivos que Moisés queria entrar tanto para a terra de Israel, porque tem leis que são ligadas à terra de Israel. Fora de Israel, não tem isso. É de onde que vem essa ideia de ano sabático, que você tira ano sabático. Mesmo você trabalhando 20 anos, você tira ano sabático. Bom, de onde que vem essa ideia? Da Torá. Do povo judeu. Entendeu? Mais perguntas? Você falou que isso é uma pergunta boa. Eu estou esperando. Você já respondido. Tá? Eu já até perguntei isso do ano, eu achei que também era para a terra inteira. A gente discutiu, achei que era toda a terra. A mesma forma que a lei da Torá é para judeus, a lei da terra de Israel é para a terra de Israel. Entendeu? Tem pessoas que, por exemplo, eu conheço vários cristãos que se matam se não conseguem pagar o dízimo. Nossa, como eu vou fazer? Vou ficar amaldiçoado, tá? Vou me queimar no inferno. Quem falou isso? Primeira coisa, se a lei for abolida, o que está escrito que está na cabeça com dízimo? Outra coisa, a lei da Torá é para judeus. Entendeu? Então, tem que ter um pouco de noção nas coisas. Não significa que não é bom, que você possa, se quer dar dízimo, pode dar dízimo, você quer fazer caridade, pode fazer. Quer comer cachê, quer pagar 3 vezes mais caro, pode pagar. Pode. Mas não se mata para isso. Entendeu? Porque tem coisas que sim, tem coisas que... Tudo é relativo. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é referente à Torá mesmo. Porque o cristianismo ele tem a Bíblia Sagrada. É evidente que
a Torá não pode servir como base para o cristianismo, porque a tradução que nós vemos na mão do cristianismo está completamente errada. Um exemplo é a questão da virgem aí, que é alma, que na verdade... Alma, que na verdade é uma moça. É uma moça jovem, né? Pode ser virgem, pode ser... Então é justamente isso. Então, estava vendo recentemente, por isso eu achei até mandei uma pergunta para você, seria de idolatria, né? Que o cristianismo cria um JC lá, que na verdade é uma idolatria isso aí. Eu queria que você desse uma explanada a respeito disso aí, porque aí Qual a pergunta? Traduzem para a nossa língua. Não tem como traduzir a Torá para nenhuma língua. Não tem como. Se você traduz a Torá, você pode jogar no lixo, desculpa, Isa, mas não tem como você traduzir. Esse exemplo que eu sempre dou. Está escrito no Gênesis. Esse será chamado Adão, porque da terra tirei ele. O que tem a ver? Chamar ele de terrano. Porque Adão. O que tem a ver da Adão, porque da terra tirei ele? Ou, isso vai se chamar mulher, porque do homem tirei ela. Chamada de humana, não sei, olho de mulher, não sei. O que tem a ver um com o outro? Porque você tem que traduzir, em vez de você traduzir a ideia, você traduz ao pé da letra. Aí você se perde, porque não tem como. Não tem como traduzir isso. Então, é muito complicado. Hoje em dia tem uma seita que ela decidiu que ela vai corrigir os erros da tradução do Novo Testamento. Excelente, perfeito. Mas a pergunta, o que você faz com os erros do contexto? Você vai mudar o contexto? Você está criando outra religião. Não é nem cristianismo, nem judaísmo, nem nada. A mesma famosa pergunta, como você corrige erro geográfico que você pode provar que está errado? Como você corrige isso? Na tradução. Por exemplo, no Atos. No Atos está escrito, Atos 6, está escrito que Jacó foi enterrado no túmulo que ele comprou em Neblos. Isso aqui não é verdade. Ele está enterrado, não foi o que está escrito, ele está enterrado em Hebron, outra cidade, tá, totalmente fora do caminho, no túmulo que Abraão comprou. Como você corrige isso? Eu digo isso porque o questionamento é mais assim, porque para quem está assistindo os vídeos mesmo, os cristãos, porque eu creio que muitos cristãos pensam que está adorando ao Eterno de Israel, não é verdade? A maioria dos cristãos, na cabeça deles, tem uma escritura sagrada baseada numa tradução que é incorreta. Você sabia que o budismo também é baseado no judaísmo? Então, aí o que eu digo? Baseado, pois é. Baseado, vai na Cracolândia, baseado é outra coisa. Não, é 180 graus. Isso, mas o que eu estou tentando passar é o seguinte. Eles falam que é a continuação da nossa. Então, eles é a continuação. Aí eu falo, se é a continuação, por que contradiz? Ou a continuação, ou ao contrário, decide. Se é contrário, eu não tenho nada a ver com isso. Vai lá, faz o que quiser. Porque diz a Torá que se tira-se o Yud, né? Uma letra. Uma letra, perde-se toda ela, não é verdade? Ou seja, porque eu digo isso, porque é a questão da halahá. É o que você acabou de explicar. Tradução é tradução, ela não significa que seja a Torá. Não é verdade? Você tem que estar ali no contexto correto. Por isso eu falo, quem não sabe hebraico, não estuda com alguém que sabe hebraico, está perdendo muito. Eu vou, só para terminar a minha parte, eu vou liberar para vocês perguntar à vontade. Eu lembrei que uma pessoa amiga me falou, não, mas coisas foram mudadas, alguns anos, os rabinos acrescentaram para cá, para lá, para cá, para lá. Aí eu falei, beleza, vamos analisar isso também.
Eu quero analisar se realmente alguma coisa foi mudado ao longo da história. Ou foi, sabe, tirado assim. A maior prova disso é o Estado de Israel. O Estado de Israel, quando fundou, até hoje, o país que mais absorveu imigrantes na face da Terra. Sabiam disso? Do mundo inteiro, os judeus no mundo inteiro começaram a voltar. Agora, voltaram judeus que não tinham contatos um com o outro por 2000 anos. Judeu do Iêmen nunca viu judeu da Rússia ou da Alemanha por 2000 anos, nem sequer passeando lá. Judeu do Iêmen, só para você ter ideia, uma das comunidades mais antigas que tem, da época do primeiro templo, judeus da Grúzia, da Geórgia, também são das mesmas épocas, só que separaram. Um ficou na Sibéria, na Geórgia, outro ficou na África, embaixo da Arábia Saudita. Por 2000 anos não se viram, não sabiam como é, como aqui, como é. E os dois encontraram em Israel. Depois de 2000 anos, cada um trouxe o tefilim dele, o tzitzit dele, o peot, o livro, o Torá dele. E adivinham? Eram igual. Trouxeram as leis de como abater animal, tá? As bênçãos alimentares, as obrigações alimentares, e adivinham? Eram igual. Como você me explica povo separado por 2000 anos manter os mesmos costumes? Esse é um exemplo. Pega judeus da Espanha, judeus da China, judeus de não sei aonde, todos reuniram com a mesma lei. Que a mesma, o tefilim meu é do judeu da Rússia, o judeu do Iêmen, o judeu do não sei aonde, é o mesmo. Meu livro de Torá na minha sinagoga é igual de todos os livros de Torá no mundo inteiro. Meu tzitzit é igual a todos os outros tzitzit. Um coloca por dentro, outro coloca por fora. Mas todos têm 8 fios. E 5 nós. É igual. Todos andam com kippah, cobre a cabeça. Todos falam com a mesma maneira, não pode cortar a barba com lâmina. Como pode ser isso? Se não uma verdade. Só para você ter uma ideia, cristianismo e islã são mais novos do que o judaísmo. Só que você saber que o Corão do Marrocos, Corão do Egito, Corão da Arábia Saudita, da Jordânia, é totalmente diferente. Pega o Novo Testamento. Quantas versões tem? Escrito pelo João Almeida, sei lá, King James, John Almeida, não tem. Ele foi ditado por Constantino. E depois foi reeditado, inventado, papapi, papapá. Eram judeus que traíram e se aliaram com o Império Romano ou não? Depois do Paulo, não tinha mais judeus seguindo o cristianismo. O Jesus. Não tinha cristianismo. Entendeu? Paulo, com essa mensagem dele, foi negado, foi expulso da comunidade judaica. Entendeu? Aí ele foi pregar para os gregos, para os romanos. Por quê? Aí ele tirou, não precisa fazer circuncisão. Porque para os gregos, para os romanos, a pior coisa que você pode fazer é a circuncisão, porque você danifica o corpo humano, que é a maior coisa da criação. Como você fala aqui, imperfeito.
Aí não pode fazer como circuncisão. É coisa do coração. Entendeu? E mudou. Aí foi totalmente ao contrário. Ah, sabe, eu tinha um sonho, agora pode comer tudo. Entendeu? Está tudo liberado. Mas você vê que judeus que não conhecerem essa história de Jesus, não conhecerem o segundo templo, já no primeiro templo já foram no exílio. Um aqui, outro aqui. E mesmo assim, voltaram com os mesmos costumes e a mesma lei que dos mesmos judeus que foram expulsos no segundo templo. E reencontraram depois de 2000 anos com as mesmas coisas, com o mesmo tefilim, mesmo tzitzit, mesmas leis, mesmos costumes. Todos fazem um brit no 8º dia. Mas por quê? Há 3.000 anos ainda faz no 8º dia. Faz no 7º, faz no cara que tem 13 anos, igual muçulmanos. Por quê? E essa prova científica, nós temos uma vitamina no nosso corpo, chama vitamina K, responsável do coagulamento do sangue. Que até o 7º dia, ela está se construindo no corpo. Do 0 até 100%. No 8º dia, ela está 130%. E no 9º dia, ela volta para a nossa vida com 100%. Não sei casos saudáveis que têm problemas, mas ela mantém esse nível. Só um minuto. No 8º dia, justamente no dia que você faz o Brit, ela está 130%? Como pode ser isso? Essa pesquisa foi feita nos anos 50, não é uma coisa recente. Anos 50 já foi sabido isso. Fora falou de Noé, foi achada a arca de Noé na Turquia, no Monte Ararat. Você estuda, analisa. O povo gosta de falar, mas não estuda. Você está traumatizado? Quer bater, pega um saco, pega a parede e vai bater na parede. Não tem nada a ver com o judaísmo, porque você está traumatizado com o cristianismo. Tanto judeus, tanto não judeus. Muitos judeus acham que a ideia de Mashiach é coisa de cristianismo. Muitos judeus me perguntam, mas por que eu preciso de Mashiach para me salvar? Falei, onde está escrito isso no judaísmo? Se aplica cristianismo acima do judaísmo, você está perdendo. Não tem nada a ver. Você falou, você está afastando do judaísmo. Vai 180 graus longe do judaísmo. Contrário. Analisa. Tem como errar. Desde que você analisa corretamente, através de fatos, provas, que a gente falou ano passado. Esquece o futuro, é o passado. Esquece os dois, aliás. Tem duas coisas que fazem a pessoa não dormir à noite. Um é passado, o outro é o futuro. O que vai ser? O que foi? O que vai? A pessoa esquece hoje. Analisa. Estuda o que está falando. Estuda judaísmo. Perguntas? Você acha que o cristianismo, por ter surgido, pode, na verdade, ter sido um teste para o próprio povo judeu? Está escrito. No Deuteronômio está escrito que o Hashem vai testar a gente para ver se a gente é fiel a ele ou não. Tudo. O mundo materialista também para testar a gente. Hoje você tem dinheiro, qualquer quanto é lado, de um lado você tem muito acesso ao dinheiro, do outro você tem que trabalhar muito. E você esquece de viver. Também no teste. Tudo é para testar a gente. Se a gente realmente é fiel a ele. É no Deuteronômio. Tem que ler Deuteronômio para ter uma visão do judaísmo. Se ler Deuteronômio uma vez na sua vida, que está um judeu, não importa quem, você nunca volta para trás. Mas lê do início, capítulo 1 a 34,
Você nunca volta para trás. Fala. Não, aonde se iniciou o povo judeu? Onde se deu início? Monte Sinai. No Monte Sinai. Abraão era considerado judeu? Benor. Hebreu. Tem comentário de sábio que diz que ele era um judeu e, inclusive, Jacó estudava Torá. Que Torá é essa? Que foi passada do Adão, do primeiro Adão. O Adão. É Torá oral? Sim. Não foi dada ainda. Eles estudaram, sabe, espiritualmente. Eles estudaram até que Abraão não fez o Brit Milá, a circuncisão, até que o Eterno mandou ele, mesmo sabendo que tem que fazer. Porque passou do Adão para Metusalém, para Shet, para Metusalém, para Noé, para Shem, para Eve, para Abraão. E do Abraão para Yitzhak, Jacob. O Jacob ensinou todos os filhos dele. Entendeu? Os filhos dele passaram para a geração, até que chegou no Monte Sinai. Aí esse mundo espiritual desceu nesse mundo. Agora nós temos na mão a Torá, que é a coisa E essa espiritual. divisão de Judá, casa de Judá e casa de Israel? O povo de Israel volta às 11 tribos perdidas, se torna um judeu Já são judeus. quando fazem Teshuvá. Não, são judeus. E o nome judeu? Judeu vem de Judá. Judá mesmo? Sim. Não, a gente falou na aula passada, judeu vem da tribo de Judá, mas também de agradecer. De agradecer é testemunhar. Então, nós estamos testemunhos da verdade. E nós estamos agradecidos ao Eterno. Entendeu? Essa a palavra Yudá, Yudi, significa tudo isso. Entendeu? E o tribo de Israel também vai ser chamado Judá. Porque a primeira vez que foram chamados de judeus é no livro de Reis. Que a língua dos judeus, está falando, a língua dos judeus, e depois da história do Esther, chamaram também de judeus. Então, a palavra, mesmo que era tanto Levi, Benjamim, Judá, todos chamaram judeus. Entendeu? Também, né? O povo é chamado de acordo com a família real também. A família real é de Judá. Então, nós estamos submetidos a eles. Dá uma contribuição que o nome judiciário, que é um dos três poderes do Estado, está presente no mundo inteiro hoje. É um dos mandamentos da Torá, que é o Tribunal de Justiça, julgar o povo, etc., está presente no mundo. Então, na verdade, eu fui investigar isso. A palavra judiciário vem do judeu, que é aquele que guarda a lei, né, que é digno de ser respeitado. Então, mesmo nos lugares mais distantes do nosso país, o juiz é mais respeitado do que o padre, do que o pastor, etc., porque é aquele que guarda a lei e vem de judeu. Então, o mundo honra o povo judeu, até às vezes sem perceber ou sem querer, por conta de judiciário. Até que fala que é judiação. Exatamente, judiar as pessoas. Essa é preconceito, aliás. Judicializar alguém é substituir a vontade dela pela vontade do juiz. Não é? É o que faz o povo judeu substituir a vontade dele pela vontade de Hashem. Na verdade, é judicializar a pessoa. Daí vem a palavra judiciário que vem da mulher judia. Que ela é judia do homem. Não, mas que age mediante provocação. Que é inerente à mulher. O professor de direito, ele... Quando eles veem na história. Sim. Você falou para ver Deuteronômio, é isso? Mas no... Início ao fim. Do início ao fim? É de fim ou início? Você escolhe. Mas se o Pedro Ferreira de Almeida resolve? Não. Ou tem que... É bom você ler na tradução mais judaica possível. Melhor. Mais próximo à ideia. Passar a ideia melhor, entendeu? Porque a questão da tradução não é só traduzir a pé da letra, mas transmitir a ideia também. O teu nome é Devarim? Isso. Se tiver Devarim, então, o volume está ótimo. Perfeito. Esse é melhorzinho. Para você acabar com qualquer tipo de idolatria da sua vida. É o melhor livro que tem. E esse é o livro que você nunca vai ver nenhum missionário citando.
Eu nunca vi um missionário citando Devarim. Gênesis, até. Levíticos, demais. Devarim, nunca. Porque, como falar isso, a vacina contra a idolatria. Sim. Uma curiosidade, naquela época bíblica, existiam muitos profetas. Bastante. E por que alguns foram considerados verdadeiros? Não, a pergunta é se por que a gente relembra alguns e não outros. Por quê? Porque os profetas que a gente relembra hoje, que tem os livros, são aqueles que profetizaram para a nossa época, que são relevantes a nós. Por exemplo, a profeta do rei Davi era a profeta Natan. Era o profeta que o cara pegou, quase bateu no rei. Olha a força que ele tinha. Você pegou. Falar isso para o rei ele é um profeta, não era qualquer profeta, mas você não vai ler o livro do Natan, porque ele não profetizou a relevante à nossa era, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, todos eles profetizaram para a nossa era, Melaquias, todos eles. Por isso eles foram escolhidos para ficar no Tanakh. Tinha mais de 1 milhão de profetas. E o livro de Enoque? É um livro fantasia bom, legal. Harry Potter igual. A mesma coisa. Tem motivo porque não entrou no canon. Uma história muito forçada. Tem motivo porque não entrou no livro canônico da Torá, do Tanakh. Tem motivo. Entendeu? Não é muito confiável. E o livro de Adão? Qual? Yetzirah? O livro do Yetzirah, da criação, está falando. Aquele que ele via no paraíso, que os anjos viram. Sim. Sim. Ah, tu falando do livro do Malach Raziel? Qual? Tem... Yetzirah, Avraham recebeu, quem escreveu esse Sefer Yetzirah foi Moisés, que ele recebeu do Avraham. Avraham é o primeiro astrólogo. O Sefer Yetzirah é livro de astronomia e de astrologia, mas como formou a criação? Através de astronomia e astrologia. Avraham que formou ele, mas quem escreveu na mão é Moisés. Moshe então recebeu a oral e a escrita. Exatamente, tudo. A Torá oral e a Torá escrita foram recebidos, os dois foram recebidos no Monte Sinai. Tudo. Tudo foi recebido no Monte Sinai. Botar no papel. Mais perguntas? Eu só queria dar uma ressaltada referente à questão da Torá e da tradução. Porque, no meu caso, quando eu comecei a estudar, comecei a aprender o hebraico, ali no Deuteronômio 6:4, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e eu busquei o errado, na nossa tradução está mas quando você pega o errado, o hebraico, você estuda realmente o significado da palavra errado, ele abre um leque de outras coisas, né? Que se perde na nossa tradução, e isso o cristianismo perde muito com essa... Eu vou te dar uma coisa. Pega a mesma tradução, João Ferreira de Almeida. Do Novo Testamento, o Antigo Testamento, faz comparação. Só isso já basta. Só isso. Na tradução errada, já basta. Então, imagina a tradução certa. Isso porque muitas pessoas que assistem o vídeo são cristãos e são brasileiros que estão como nós, né? E que não têm acesso à Torá. Porque é difícil você ter acesso à Torá, principalmente para quem está no cristianismo. Então se perde, então muitas pessoas são enganadas porque não tem, na verdade, a realidade nas suas mãos. Tem a verdade do cristianismo, mas não a realidade da Torá, né? Outro exemplo é o que dá o Alexander Shiro lá, em seu vídeo lá, ele fala sobre Vaiomer, né?
onde diz haja luz, né? Ele disse Deus, ele disse uma questão de história. Vaiomer diz, ou seja, todos os dias tem luz. Sim. Então esse é um exemplo muito claro da concepção que nós perdemos com a tradução. Os sábios falam que o mundo é criado 1080 vezes numa hora. 1080 vezes o mundo está criado. Por que numa hora? Porque é respiração. 1080 vezes o mundo está criado. Por isso a gente acorda de manhã, fala, te agradece pela criação. Que criação que é? Foi recriado. Tudo. Deus tem esses conceitos filosóficos que falam que Deus criou o mundo, se tirou. Se vira o mundo. Não. O judaísmo fala que Deus criou o mundo, ele cuida do mundo cada instante. Até uma folha que cai, Deus já sabe exatamente, orienta para essa folha onde que ela vai cair no chão. É o tamanho que ele orienta a supervisão divina que tem. Ele é existente, ele é... Você quer limitar ele? O problema é sua. Quer for colocar ele em forma humana? Pior ainda. Exatamente. Não, você não pode limitar. Só falar o nome dele já é proibido. Porque você fala o nome de alguém, você já sabe, Kleber, Mateus, isso, Lucas, você já limitou. Você já, esse cara eu sei quem está falando. Já limitou. Como você define infinito? A gente não tem capacidade de nem entender o que é infinito. Os sábios falam que você nem pode falar que ele é infinito, porque você já limitou. Só falar que é infinito já criou uma regra para ele. Nem isso ele é. Ele é acima do infinito. Também já limitei ele de novo. Não tem como. Mais perguntas, gente? Amanhã, terça-feira, 10 horas da noite, sessão de perguntas e respostas que recebi ao longo das semanas, ao vivo no meu canal. Final do mês, quem ainda não fez o cadastro, turma de hebraico aos domingos, para participar e estudar hebraico, tá? E vamos fazer esse ano diferente. Ano fiscal, mas dá para fazer ela diferente. Beleza? Boa noite para todo mundo que está assistindo. Até amanhã.